Bem-vindo a mais uma edição do SBC Podcast. Hoje a gente tem aqui um convidado bastante especial, né? Nesse horário a gente está entrevistando um ex-presidente da Sociedade Brasileira de Coluna, ilustre cirurgião de coluna da cidade de Curitiba, Dr. Edson Pudos, que vai contar um pouquinho para a gente de toda a sua trajetória dentro da sociedade e espero que traga para a gente alguma peculiaridade, alguma história interessante, algum relato histórico para nossos registros. Bem-vindo, Dr. Edson, um grande prazer falar com o senhor. Eu sou integrante da Sociedade Brasileira e da diretoria da Sociedade Brasileira de Coluna sobre a sua gestão. Então, tive a oportunidade de, como iniciante na sociedade, aprender contigo. É um grande prazer estar aqui e poder fazer essa entrevista. Doutor Rodrigo, obrigado por tudo. E, na realidade, um pouco mais velho, eu acho que já estou na sociedade desde a época da fundação do comitê em Belo Horizonte e sempre me interessei nessa vida associativa e principalmente na cirurgia da coluna. E, mais precisamente na Costa do Sauípe, eu acabei entrando na comissão de capacitação profissional, onde que Dr. Sérgio Zilberstein era o presidente. Numa sequência, passou para o Dr. Calé e, por menos de um ano depois, acabei eu ficando como coordenador dessa comissão. Essa comissão, eu acabei fazendo a presidência dela por quase 10 anos e me senti que, de repente, eu acho que eu preciso mudar. E a comissão também precisa mudar, porque senão fica com a mesma cara do presidente. As coisas não podem ficar paradas. E me dispus a entrar para a presidência da SBC. Nunca tinha pensado na possibilidade de um dia ser um presidente da SBC e acabei sendo. E, olha, foi uma experiência extremamente gratificante. Acho que as coisas evoluíram muito bem e, graças a Deus, não tive grandes problemas que as gestões anteriores a mim tiveram em soluções de problemas graves para serem solucionadas. A minha gestão passou muito tranquila. Eu acho que tem um pouco da sua característica pessoal, né? É um médico, vamos falar da pessoa, né? Não do médico, mas da pessoa, um cara muito ponderado. Eu tive a oportunidade de trabalhar contigo. É um cara muito sensato, então sempre analisando ali todas as possibilidades, que sabe ouvir, né? Então acho que esse mérito de ter feito uma gestão sem grandes novidades talvez seja parte da sua personalidade também. Tem uma coisa que eu queria perguntar, que é talvez um dos grandes legados da sua participação na comissão, que é a questão da prova. Você teve muito envolvido com todo o processo, vamos dizer assim, de construção de um processo avaliativo de inclusão do novo membro que seja justo, que seja meritocrata e que seja realmente fidedigno, né? Um modelo de prova muito bacana e que eu acho que a gente tem que, como sociedade, se orgulhar de ter um processo como esse. Na realidade, a história da prova, na época que eu entrei com o Sérgio Zilberstein, naquela prova lá em Sauípe, a prova estava sendo feita de uma maneira muito mais amadora. Uhum. E quando nós entramos, eu e Luiz Eduardo, a gente já tinha uma experiência porque eu fui presidente da época na Sociedade Regional de Ortopedia no Paraná, e nós já fazíamos esse tipo de prova, e a prova projetada, a parte oral, fizemos mais ou menos do mesmo molde, e depois, vamos dizer, você vai aprendendo um pouco mais da informática e você vai começar a criar meios para fazer automatizações de várias coisas. Em relação à parte escrita, as equipes que a gente conviveu durante muitos anos são pessoas espetaculares. Não vou citar o nome de todos, mas a maior parte deles com mestrado, com doutorado, que são hábeis em fazer uma parte escrita. E uma avaliação que seja real e seja justa para todos. Então, foi uma grande época de mudanças que a gente fez na capacitação profissional, que hoje praticamente ela anda com as próprias pernas. Agora, de tempos em tempos, ela precisa ser mudada. Qual é o processo hoje para se tornar membro da Sociedade Brasileira de Coluna? Né? O que a gente teria de mensagem para um novo egresso? Qual é o caminho que ele precisa traçar? Para ser membro da Sociedade Brasileira de Coluna, a primeira coisa ele tem que ser ou formado em ortopedia e já o título da SBOT, ou formado pela neurocirurgia com um título de neurocirurgião. Principalmente para os ortopedistas, a gente tem a exigência dos 2 anos de estágio em cirurgia
cirurgia de coluna, que é um pouco diferente do que a cirurgia da neurocirurgia. Eles têm um treinamento em coluna específico, que na ortopedia não necessariamente ele é feito. Então, é uma complementação necessária que a sociedade ou a comissão de capacitação exige que esse indivíduo tenha os 3 anos de formação da ortopedia, mais os 2 anos de especialização em cirurgia de coluna. Com esses 5 anos, tanto para neurocirurgiões como para ortopedistas, ele está apto a ser um candidato a membro da sociedade, que ele vai passar por um processo de prova lá em Ribeirão Preto, tudo. E para os cirurgiões mais antigos, com mais de 10 anos de atividade na área, nós estamos criando um procedimento que é o médico candidato, que ele vai passar 4 anos sobre uma observação de atividade das coisas, para depois se transformar em membro efetivo. Então hoje a gente tem basicamente 2 caminhos. 2 caminhos. O caminho da graduação, ou seja, da capacitação específica, né, que o ortopedista, no caso, termina a residência dele, faz uma especialização num serviço credenciado pela sociedade, e aí, no final desse processo, passa por uma avaliação, né, por uma prova que compõe ali em 3 habilidades, né, habilidade teórica, prova de múltipla escolha, uma prova escrita, né, que vem junto, mais a avaliação oral, é isso? Avaliação oral, a prova escrita, e na realidade o trabalho... avaliação de trabalho científico. Submissão de trabalho científico para avaliação. Fazer a avaliação. Perfeito. Também existe a possibilidade desse candidato, como candidato independente, por experiência na área ou por tempo de graduação, submeter que daí seria o intervalo entre o graduado e o mais de 10 anos. Perfeito. Então daí ele pode ser um membro candidato, ou se o indivíduo foi candidato para entrar por prova e não passou, ou terminou e resolveu fazer a prova 2 anos depois, ele vai entrar como membro candidato, não pela responsabilidade do serviço que ele fez esses 2 anos. Eu lembro que quando o Comitê de Coluna da SBOT se transformou em Sociedade Brasileira de Coluna, houve uma parceria, uma associação do Comitê de Coluna da SBOT com os membros da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia e fizeram com que a Sociedade Brasileira de Coluna nascesse como um misto entre as 2 associações, né? A SBOT e a SBN como fonte, vamos dizer assim, de especialistas para a SBC. Como é que foi isso, né? Qual foi o critério, qual era a data corte, vamos dizer assim, para a inclusão? Por que eu vou lhe perguntar isso? Porque essa atualização de 10 anos de graduação mostrou para a gente, como sociedade, um grande interesse do neurocirurgião em fazer parte da sociedade e que a gente não via antes, né? Porque eles tinham que ser submetidos à prova, né? Então tem um gap de formação da neurocirurgia que não estava participando ativamente da SBC, e com essa inclusão do critério de 10 anos passou a ser membro, e a gente tem colhido frutos muito proveitosos dessa iniciativa. Quando foi feito o comitê de coluna, na realidade foi naquele congresso em Belo Horizonte, consigo lembrar o ano, mas eram só ortopedistas. A escolha, ou vamos dizer, a abertura para os neurocirurgiões, para o comitê e a transformação em sociedade, foi num congresso na Bahia, um resort na Bahia, no sul da Bahia, perto de Ilhéus. Comandatuba. Daí em Comandatuba foi sugerido, acho que até pelo Dr. Viale, a entrada dos neurocirurgiões, e aí que se transformou em sociedade. Legal. Daí foi uma época que vários neurocirurgiões se afiliaram, e a coisa cresceu o que estamos hoje. Antigamente nós éramos um congresso que era 250 pessoas, hoje nós estamos aqui quase 1.500 pessoas. Então, eu acho que criou-se uma nova atividade, uma nova perspectiva para muitos médicos que se dedicam à coluna. Qual foi a sua experiência em participar da diretoria da sociedade? Eu queria aí lhe perguntar no aspecto pessoal mesmo, né? O que você traz de lição para a vida? O que você traz de mensagem, né, desse seu tempo dedicado à sociedade? Valeu a pena? Faria de novo? Faria de novo, e olha, foi fantástico. Primeira coisa, eu conhecia bastante membros, e depois da gestão você acaba fazendo uma amizade com muitas pessoas, e valeu a pena. Eu estava numa época da minha vida que algumas coisas eu já tinha conseguido resolver, então eu
eu tinha tempo para poder me dedicar exclusivamente à sociedade. Então, tinha me aposentado no Hospital da Polícia Militar, que eu já trabalhava lá há mais de 20 anos, e consegui que às sextas-feiras eu tinha a dedicação exclusiva para a sociedade. Perfeito. Qual é a mensagem que você deixaria para o novo membro, né? O que esse cara deve esperar, vamos dizer assim, da sociedade? Como ele pode colaborar e participar para que a gente continue crescendo e que a gente continue sendo uma sociedade forte e representativa? Minha recomendação para o novo sócio é frequente, seja ético, seja parcimonioso nas tuas indicações. Eu acho que é importante você ter uma formação boa. Procura, eventualmente, áreas que você não teve na tua graduação, não teve na tua formação, você ir atrás dessas áreas que são extremamente importantes, dependendo do serviço que você frequenta. Então, a minha recomendação é: a sociedade está aberta para vocês. Agora, é importante que você também traga alguma coisa de retorno, apresente trabalhos, seja rigoroso nos teus desafios, mas também seja uma pessoa que traga algum benefício para os outros. Acho que não é só pegar, você precisa também dar alguma coisa. Acho que essa é a mensagem, né? O senhor falou algumas vezes nessa entrevista sobre tempo, a dedicação, né? Puxa, eu tinha tempo, né? Ou seja, você dedicou realmente a essa sociedade mais do que só a sua capacidade cognitiva, do que só a sua liderança. Você dedicou tempo, né? E às vezes é esse tipo de doação, né? Essa empatia que a gente tem que ter nessa nossa relação, né? A gente precisa entender que para construir tudo isso aqui que a gente vê hoje no evento, isso é trabalho de pessoas, né? E essas pessoas estão dedicando a essa associação tempo, não só tempo de família, tempo de trabalho, e isso tem um valor imensurável. Então, acho que essa é uma mensagem muito, muito bacana para os nossos novos egressos. Entendam isso como um bem coletivo, né? Se você dedicar, ele vai te devolver, né? E eu gostaria de fazer um agradecimento que nossa Ana Maria, que é uma incansável, está com a gente há mais de 20 anos, com 20 anos atualmente agora, que é uma pessoa fantástica e que me ajudou muito, e acho que ela ajuda muitos outros ex-presidentes. Então, não podia deixar de agradecer e parabenizar pela dedicação que a Ana Maria traz pra gente aqui na... A Ana realmente é um patrimônio, ela tem que ganhar uma plaquinha de patrimônio, porque ela realmente conhece todo mundo pelo nome, né? Impressionante a capacidade dela. Doutor Edson, eu queria agradecer enormemente a entrevista. Obrigado não só pela entrevista de hoje, mas pela dedicação que o senhor teve, né, com o seu tempo, com a sua capacidade cognitiva, com a sua capacidade de liderança, com a sua capacidade de ponderar e de resolver problemas para a nossa sociedade. Certamente a gente só está aqui hoje porque você ajudou a construir esses degrauzinhos que trouxeram a gente até esse momento. Obrigado pela participação. Mas imprescindível, a gente não consegue chegar lá em cima sem colocar um atrás do outro. Obrigado mesmo. Aproveite bastante o congresso. Espero contar com a presença do senhor no Conselho Deliberativo, Consultivo, durante anos. É uma honra para a gente poder trabalhar lado a lado contigo. Grande abraço. Muito obrigado, Rodrigo. Obrigado, doutor Edson. Obrigado pela entrevista e pela oportunidade. Imagina, nosso privilégio. Obrigado.